Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Atendimento e Gestão de Conflitos na Saúde. É com prazer imenso que a Medic Law Academy organiza esse curso com a presença de dois ilustres profissionais, né, a palestrante Maria Luísa Albertotti, que atualmente lidera o Instituto do Luxo, né, assim como o palestrante Rafael Freire Damasceno, né, que é um advogado bastante experiente na área de fusões e aquisições de empresas do setor da saúde. Né, eu queria começar apresentando um pouco o objetivo desse curso, né, e os nossos, bem como os nossos convidados. Além disso, nós três somos acompanhados também pela minha colega da Magic Law e também advogada Anciliana Advogados. Então, vou apresentar um panorama geral do curso, né, bem como os nossos palestrantes. A professora Maria Luísa Albertotti, como eu disse, atualmente ela lidera o Instituto do Luxo. Ela é especializada em negócios pela ESSC Business School em Paris, em hotelaria de luxo pela École Hôtelière de Lausanne, na Suíça. É formada em administração, pós-graduada em gestão de negócios e possui MBA executivo pelo INSPER. E, além disso, ela é especializada em excelência em serviço para o mercado de luxo por instituições internacionais, como a Luxury Attitude Academy e a Luxury Hotel Association, bem como em boas maneiras de etiqueta profissional pela English Manor de Londres. Né, a Malu é uma conhecedora profunda dessas estratégias, dessas práticas do mercado de luxo, e tem mais aí de 15 anos em carreira executiva em várias empresas multinacionais voltadas a esse setor. E a Malu, ela vive nos ensinando a respeito de como o luxo não é um elemento exclusivo, às vezes, do que a gente considera o mercado de luxo, né? Muitas vezes ele é um fator aí dispensável para levar os negócios, especialmente aqueles que mexem, que lidam diretamente com o cliente, para um outro patamar. O Rafael Freire Damasceno, ele é advogado, ele é um profissional com uma experiência bastante extensa na área de direito empresarial, né, com ênfase em fusões e aquisições, due diligence e outros tipos de contrato empresarial. Ele é um advogado que é bastante experiente na área da saúde, né, especialmente naquilo que envolve ou a relação entre grupos econômicos, ou esses processos de M&A, de fusões e aquisições, entre planos de saúde e outras instituições como clínicas e hospitais, né. Rafael tem uma atuação bastante forte, especialmente do que a gente chama de buy side, né, são as empresas que adquirem esses serviços de saúde, né, ou essas outras empresas de saúde. Né, a Daniela, ela é advogada, né, nós trabalhamos juntos, ela tem um MBA pela USP e pela FIA em administração de empresas, ela é mestranda em Direito Processual Civil, além de ser pós-graduada em Direito Médico e Bioética pela Universidade de Harvard. Ela também é pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto de Direito Público Empresarial e pós-graduada em Falência e Recuperação de Empresas pelo INSPER. A Daniela, ela também atua bastante nessa área, por exemplo, de recuperação de crédito, que muitas vezes envolve esse trato sensível com outros participantes desse processo, enfim, desse processo de negociação, né, e tanto que ela é administradora judicial pela TMA Brasil. Enfim, ela é especialista também em recuperação de crédito e investigação patrimonial pelo FBI, além de atuar conjuntamente a mim como consultora em direito médico e saúde. E também especializada nessa mesma linha em saúde pública, com ênfase em telemedicina. Bem, eu sou advogado, sou bacharel e mestrando em Direito pela USP, né, sou especialista em Direito Médico pela ESA da OAB de São Paulo. Eu também costumo acompanhar algumas atividades de comitê de bioética clínica e eu sou bastante envolvido nessa área acadêmica, né, mas eu atuo como advogado aqui conjuntamente a Daniela e, enfim, nós temos a Magic Law, que é um projeto muito interessante, voltado a uma consultoria completa dessas empresas do setor da saúde. Bem, nosso curso ele passa ali por uma apresentação geral de alguns aspectos do atendimento, né, algumas especificidades da hospitalidade do setor da saúde, né, bem como vários subsídios, né, que toda essa reflexão sobre
sobre o cuidado, sobre a humanização e até alguns elementos do luxo podem fornecer para enriquecer uma empresa do setor da saúde. Né? Esse primeiro tópico será trazido pela Malu Albertotti. A segunda fala, né, você ficará sobre os meus cuidados, e daí eu vou tratar um pouco de técnicas de mediação dentro da saúde, como elas podem ajudar enquanto instrumento de gestão de conflitos. Né? Então, a ideia é passar um pouco para alguns conceitos gerais de mediação e, ao fim, tentar aproximar esses conceitos um pouco do universo da saúde. E, por fim, o nosso palestrante, Rafael, ele irá trazer a sua vivência, né, dentro do mundo de fusão e aquisição de empresas da saúde. Né? Então, ele irá tratar, por exemplo, de quais fatores de risco são analisados no momento desse, como a reputação pesa nisso, e até qual é o impacto disso que a gente chama de risco jurídico, né? Que, enfim, risco de processo, multas, etc. e tal, e como isso pode impactar a perspectiva do comprador em uma eventual situação de fusão ou aquisição. E dito isso, com muita alegria que eu passo a palavra para nossa palestrante, Maria Luísa Albertotti. Boa noite, pessoal, como vocês estão? Peço um pouco de desculpas pela minha voz, eu estou levemente gripada hoje, mas estou muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente, eu sou a Malu Albertotti, não precisa tanta formalidade, tá, Caio? Pode me chamar de Malu. Eu sou CEO e fundadora aqui do Instituto do Luxo, nós somos uma consultoria e nós trabalhamos com a inteligência do mercado de luxo aplicada a diferentes negócios, diversos negócios e segmentos. E qual não foi a minha alegria quando a Daniela me convidou para participar desse evento, porque, de fato, eu tenho trabalhado bastante aplicando as estratégias e os diferenciais do atendimento de alto padrão, do atendimento de luxo em áreas de saúde, em hospitais, em clínicas, em consultórios, e é impressionante quando a gente entende a sinergia entre esses dois temas, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Quais os aspectos importantes, porque hoje a gente tem um contexto de saúde muito diferente do que tínhamos alguns anos atrás, onde os pacientes eles buscavam mais uma conexão técnica, né? Uma solução mais técnica para as suas questões de saúde, e hoje a gente já vê o paciente muito preocupado com outros aspectos. Por conta disso, a experiência do paciente passou a ter uma importância, a ter uma relevância maior para as decisões e para toda a estratégia de qualquer médico, de qualquer clínica, ou de qualquer hospital dentro da área de saúde. Tudo que nós... sempre que a gente trabalha aqui no Instituto do Luxo, né, um cliente da área de saúde, que a gente faz toda a consultoria para a experiência do cliente, desde da consultoria física, onde a gente faz todo o desenho da experiência física, né, que são todos os elementos sensoriais, aí a gente faz, né, todo aquele trabalho para os 5 sentidos, que é a ambiência, os aromas, a questão da experiência com o café, ou com qualquer outra experiência gastronômica que você queira fornecer, a definição dos uniformes. Então, tudo isso faz parte da criação da experiência sensorial, porque a gente sabe que o sensorial ele é importantíssimo nesse conceito que a gente trabalha, que é a experiência de alto padrão, até o treinamento e desenvolvimento das equipes e das pessoas, né, que atendem, que estão ali na frente com o paciente. Então, o que nós temos feito nos últimos anos, e é esse tema que eu quero falar com vocês aqui hoje, e que tem tido uma aplicabilidade muito grande na área de saúde, com muito sucesso, é quando a gente insere dentro do atendimento de alto padrão muitos dos elementos da hospitalidade de luxo na área de saúde. E a primeira pergunta que vem será que existe, né, relação entre hospitalidade e área de saúde, especialmente hospitalidade de alto padrão? E a gente pode começar com uma reflexão, né? Porque à medida que a experiência do paciente, como eu falei para vocês, ela passa a ser o foco da prestação de serviço de saúde e de bem-estar, essas lições e práticas de hospitalidade de luxo pode sim nos ensinar a melhorar os resultados do cliente no setor de saúde. Então, e com certeza, isso
para nós é um grande, é um grande alicerce de fidelização desse paciente, de satisfação desse paciente. Porque eu costumo falar para os meus clientes que já foi um tempo em que apenas o conhecimento técnico do médico ele era decisivo para a escolha dos pacientes. Hoje, os consumidores evoluíram em todos os segmentos, e na saúde não seria diferente. Então, muito do critério e dos motivadores de decisão das escolhas, ele refletiu em todos os setores. E isso a gente viu uma mudança em muitos setores. Nós, como consumidores, temos diferentes padrões hoje para tomar decisões de compra, não é mesmo? A gente quer comprar produtos e serviços com mais significado, nós nos preocupamos na forma que somos tratados, independente de onde estejamos, especialmente quando a gente não está ali numa escolha pelo preço, e até quando a gente está numa escolha pelo preço, se a gente se sente melhor num lugar ou no outro, a nossa decisão de compra tende a ser para aquele lugar, isso é estatístico. E a palavra hospitalidade, ela vem, né, ela tem uma origem aí muito antiga, mas não precisa entrar tanto em detalhes com vocês, mas a palavra hospitalidade, ela significa o ato de hospedar e acolher um hóspede. Então, logo com esse conceito muito inicial, e até, né, superficial da hospitalidade, mas a gente já entende que como tem uma relação com a área de saúde, porque ser hospitaleiro é a qualidade de receber, de acolher pessoas de uma forma agradável, de uma forma afetuosa. No segmento da hospitalidade, né, a hospitalidade da hotelaria de luxo mesmo, ela evoluiu, mas ela sempre teve como o valor principal receber e acolher pessoas. Então, quando você pensa assim, qual que é o produto da hospitalidade? Quando você se hospeda no hotel, qual que é o produto? É a cama que você dorme? É a climatização do quarto? É o nível né, do seu enxoval? Não. O grande produto da hospitalidade é a forma como o hóspede sai daquela interação que ele teve. Esse é o grande produto. Então, a indústria hospitaleira, ela pratica e aplica esses diferenciais da experiência desde que foi iniciado esse segmento, né? Então, isso cria um alto impacto. E claro que toda essa estratégia, ela pode e deve ser aplicada a diferentes negócios, inclusive a área de saúde. Então, o grande negócio da hospitalidade é pessoas, é a maneira única, a maneira especial que você acolhe, recebe e envolve as pessoas naquele ambiente. Esse é o negócio da hospitalidade. Essa forma humanizada, essa forma empática, essa forma única de fazer com que as pessoas elas se sintam mais importantes, elas se sintam mais especiais dentro do seu estabelecimento de saúde. Então, no fundo, o que todo ser humano quer é isso, é se sentir especial, seja comprando um relógio, seja comprando uma bolsa, seja se hospedando no hotel, ou seja, fazendo um tratamento de saúde. Tratamento de saúde ainda mais porque o nível de sensibilidade da pessoa ainda é maior. Então, quando a gente analisa a área de saúde, né, a gente pode considerar que hoje a principal diferença entre um serviço de saúde e a busca para um hotel, por exemplo, a diferença é a busca. O hotel, a pessoa busca para ele se entreter. A área de saúde, né, uma clínica, um hospital, ele não busca para entreter, ele vai resolver um problema. Então, o motivo da busca pode ser diferente, mas todos os elementos que criam aquela experiência estão muito conectados. Então, apesar de que a gente precisa considerar o fato de que um paciente ele raramente opta por ficar em um hospital ou por ir a um consultório médico, muitas vezes mais para tratamentos estéticos, mas a gente tem que considerar que o motivador principal de retenção dele hoje vai além da solução que a gente dá para aquele problema. Então, quando a gente considera a jornada do cliente dentro da área de saúde, a jornada do cliente dentro da hospitalidade, a gente vê muito mais semelhanças do que imaginamos. Então, seja um paciente ou seja um hóspede, os contextos envolvem uma jornada baseada em quê? Olha só. Primeiro, acolhimento na recepção, acompanhamento até um quarto, acompanhamento até uma sala de consulta, acompanhamento até um exame. Então, existe um acompanhamento, uma experiência sensorial, não é? Toda a questão sensorial pode estar ali para elevar ainda mais a experiência daquele paciente, a empatia com que eles são tratados pelas pessoas, isso é definitivo na área de saúde, tanto quanto é na hospitalidade,
E, obviamente, sobre formalidades e facilidades e todos os protocolos médicos também. Então, nos dois processos, o sucesso, ele depende de trocas interpessoais, ou seja, de trocas entre pessoas atentas para uma experiência muito mais significativa para o paciente. Quanto mais a gente personaliza o cuidado que o paciente recebe no hospital ou na clínica, maior a satisfação desse paciente. A própria natureza, quando a gente imagina a natureza dos ambientes de saúde, dos hospitais, é, enfim, das clínicas, eles tinham uma característica que eram ambientes facilmente despersonalizados, diria assim, sem muita conexão emocional. Então, se você quer melhorar a experiência do seu paciente, a primeira coisa é considerar a reação emocional que ele tem ali. Então, a gente precisa impactar, da mesma forma que a gente utiliza numa estratégia de alto padrão, numa estratégia de luxo, a gente cria um impacto para aquele cliente que está adentrando naquela loja, naquele hotel, ou naquele spa, em qualquer ambiente que é desenhado com essas estratégias e causa um impacto diferenciado. A pessoa se conecta muito mais, se sente um bem-estar muito maior, a gente pode transmitir tudo isso para a nossa área de saúde, com a estrutura física, com os processos, com as interações com as pessoas, principalmente, implantando todos esses diferenciais da hospitalidade. Cada vez mais a gente identifica que dentro do Instituto do Luxo, de todas as empresas que a gente trabalha desse segmento, a relação entre hospitalidade e saúde. E como, né, a hospitalidade ela pode trazer esses diferenciais em termos de atendimento e principalmente em termos de satisfação do cliente, que vai reduzir, obviamente, qualquer tipo de problema que você venha a ter com o paciente. Então, o conhecimento e aplicação prática da hospitalidade, ela vai impactar muito o setor de saúde. Por quê, pessoal? Eu costumo falar o que eu falei para vocês, o consumidor ele não evolui somente em um segmento, né? Então, da mesma forma que o hóspede moderno, ele tem uma expectativa grande com relação aos locais, com relação ao cliente em geral, ao que a gente consome, o paciente também tem. Quando falamos, inclusive, em paciente de alto padrão, né, no mercado, hoje a gente considera a hospitalidade aplicável a qualquer segmento dentro da área de saúde. E quando a gente fala especialmente da área de saúde de alto padrão, que a gente fala que é a saúde de luxo, a gente não pode deixar de considerar de que os clientes hoje, eles têm uma amplitude de repertório de vida muito maior. Então, quando você se pergunta assim, com quem o cliente vai comparar o serviço da minha clínica? Será que é com a clínica do lado? Será que é com o hospital do lado? Não. A gente hoje tende a comparar serviços com o melhor serviço que a gente já recebeu. Então, não está mais numa comparação unissetorial, está numa comparação multissetorial. Você pode ir num médico hoje e falar assim, nossa, mas que horrível o atendimento aqui dessa clínica, me senti mal, me desrespeitaram, olha como o restaurante ontem foi incrível. Aí você fala, mas restaurante e área de saúde, o que é que tem a ver? Para o consumidor moderno, é a experiência que conta, é como ele se sente. Então, ele acaba comparando você. Olha nós, como consumidores, percebem o comportamento de vocês no dia a dia, se a gente não faz esse tipo de comparação. Então, hoje as pessoas, elas têm muito mais liberdade de escolha, né? Tem muito mais possibilidades de comparação de serviços em geral, inclusive intra-área também, serviços de saúde. Várias vezes eu recebo comparação. Você já comparou a clínica tal com a clínica tal, laboratório tal com o laboratório tal? E quando você vê o perfil dos médicos, né, a capacidade técnica ela é muito parecida. O que faz uma pessoa fazer esse tipo de comparação, muitas vezes, é a experiência que ela está sentindo, que ela está percebendo aqui. Claro que toda essa mudança da experiência do paciente, ela começou, não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns anos atrás, né, com a HCAHPS, que foi um movimento que teve nos Estados Unidos, que começaram a ter um certo ranking entre médicos, entre hospitais, e as pessoas começaram a pontuar e a escolher
os seus tratamentos. Os planos de saúde americanos permitiram isso. Então, nesse momento, eles começaram a implantar a empatia na essência do setor de saúde, né? Com a Cleveland Clinic, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar um pouco sobre ela, é um case sensacional para a área de saúde, e eles começaram a entender o valor da empatia, e a empatia é algo que está totalmente relacionado com a hospitalidade, porque a hospitalidade, ela reside no fato de que você precisa ter a capacidade de colocar os interesses, os desejos e as necessidades da outra pessoa antes de você. Então, investir nesses diferenciais de hospitalidade, sem dúvida, hoje é uma das maiores estratégias de fidelização para a área de saúde e é um dos aspectos que nós mais implantamos nessas áreas, nesse segmento. E já tivemos, claro, um tempo em que a fidelização para o médico acontecia muito pela competência técnica. Hoje, a realidade é bem diferente. Eu não estou falando que a técnica não é importante, a técnica é fundamental. A busca inicial é pela técnica. As pessoas querem se consultar, as pessoas querem estar com médicos que elas saibam que vão curá-las ou que vão resolver algum problema que elas queiram, seja estético, ou, enfim, qualquer tipo de problema. Então, o início da busca é a técnica, mas eu garanto a vocês que a técnica não é o decisivo para a retenção hoje em dia. Os pacientes não são somente pacientes hoje, então eles vão pela técnica e a gente não tem somente um técnico bom hoje, né? A gente tem alguns médicos bons, tem vários médicos bons em diversos segmentos. Então, o que diferencia a retenção? A forma como elas se sentiram, tanto no tratamento pelo médico, como por toda a equipe e por toda a ambiência que a cercou ali. Então, desde o momento que você prepara o valet, a gente pensa em como é a experiência no valet, como quando o cliente chega, até o momento que ele chega para a recepção, que ele é conduzido, como o médico recebe, faz aquela consulta, aquele tratamento, ou como aquele exame é conduzido pela equipe técnica, até o momento que ele sai, que ele recebe um resultado, ou que ele segue para um procedimento, para uma cirurgia. Então, tudo isso precisa ser pensado não somente com foco na qualidade técnica, porque a qualidade técnica, ela, de uma certa forma, ela é esperada, né? As pessoas já têm essa alta expectativa com o médico que elas escolhem, com o profissional da área de saúde que elas escolhem. E agora, a questão é, o que mais a gente pode fazer para reter esse paciente? Não é mesmo? Porque, como eu digo para vocês, é o início da busca, mas não é o final da retenção. Quando nós consideramos essa evolução, quando a gente considera a evolução, né, do consumo, como eu falei para vocês, o consumo geral, o comportamento de consumidor não é muito diferente do comportamento de um paciente, né, da área de saúde. Então, quando a gente considera, especialmente as gerações Y e Z, os critérios de fidelização deles são absolutamente diferentes da geração X. Eles têm um critério de escolha e de fidelização muito mais relacionado ao significado da experiência que eles vivem. A hiperpersonalização, detalhes como lembrar deles, saber o nome do paciente, saber detalhes do que eles querem, saber o estilo de vida. Então, a gente tem que ir muito mais além do que entender somente um protocolo médico, né? Que fala ali das condições de saúde do paciente, mas o que mais envolve aquele paciente? Então, tudo isso hoje é extremamente importante. O próprio CRM, que a área de saúde usa, sempre foi um CRM muito voltado para o controle desses protocolos, né, para anamnese, e hoje a gente já vê uma busca, quando a gente implanta essa estratégia da agenda emocional, que é exatamente o que a gente usa no mercado de luxo, que é o que mais eu posso saber dessa pessoa? Porque o que mais eu posso fazer para envolvê-lo aqui? Então, quando o paciente sai, detalhes do tipo, ele gostou do cappuccino X, quando ele voltar, olha, dona Juliana, como vai? Posso pegar o mesmo cappuccino que a senhora gostou tanto da última vez?
Isso já é conexão emocional, isso é hospitalidade pura. Então, desde aspectos muito, muito simples do atendimento como esse, até os aspectos mais trabalhados e mais densos, como a educação da empatia, o desenvolvimento da equipe, tudo isso faz com que a gente tenha aí um diferencial na área de saúde. E como um produto ou um serviço de alto padrão, pessoal, por isso que a sinergia é tanta. O que é um produto de luxo? O que é um serviço de luxo? É quando você cria fortes conexões emocionais, quando a emoção, de uma certa forma, ela domina, no caso de um produto, até as suas decisões racionais, né? E o profissional de saúde, o hospital, a gente pode também utilizar dessas ferramentas para fazer com que o nosso cliente se sinta cada vez melhor ali. Então, você como consumidor, se você pudesse ser tratado melhor, ter uma experiência mais satisfatória, com o mesmo nível de conhecimento técnico do médico, o que você ia preferir, né? Qual que seria a sua escolha? Então, essas habilidades técnicas e a proposta de serviço, elas precisam se igualar, elas precisam se complementar. Por quê? Porque a escolha do paciente olha isso aqui que eu vou falar, é feita de acordo com a percepção dele da experiência e não nossa. E eu vi que na área de saúde ainda tinha muito essa questão, é a experiência do médico, sabe? Não é um diálogo, é como se fosse um monólogo. Eu sei, eu sou o grande conhecedor dessa área, e eu sou... basta, né, o meu conhecimento para que eu tenha a fidelização desse paciente. Hoje, não mais. Claro que esse seu conhecimento ele é importante, mas não é mais um monólogo, é um diálogo. Os consumidores mudaram. Então, é o que ele espera, o que eu posso fazer, qual o estilo de vida desse paciente, né? Como que eu posso melhorar, não só exatamente isso que ele veio buscar, mas a vida dele como um todo. Então, é o que eu falo, né? A venda, qual que é o grande produto de um hotel, como eu falei para vocês no início? Não é a cama confortável, não é o chuveiro, né, excelente ou as amenidades, é o hóspede satisfeito. Então, na área de saúde, claro que a gente tem a cura como fundamental, mas a gente tem também você sair de lá satisfeito com a equipe médica confiável, com conhecimento e com todos esses aspectos da experiência do paciente. A gente precisa pensar, de fato, na experiência mais completa, na experiência mais holística. E muitas vezes, vou falar uma outra, olha o risco que, às vezes, até o próprio profissional da área de saúde é um profissional tecnicamente muito bom, é um profissional que tem esse conhecimento de acolhimento, de hospitalidade, mas tem uma equipe despreparada. E isso pode impactar na retenção dos seus pacientes. Então, as pessoas que atendem dentro da sua equipe, elas são extremamente importantes para manter essa grande mensagem que você quer fazer com a sua marca. Lembrando que, por mais resistentes que muitas vezes sejam os profissionais da área de saúde, todos nós somos uma marca, né? Nós temos uma clínica, nós como médicos, nós como profissionais da área de saúde, somos uma marca. Então, como que a área de saúde pode aprender com hospitalidade, né? Nesse contexto atual, que eu falei para vocês, o cuidado com a saúde, toda essa dimensão desse serviço agregado ao serviço do profissional de saúde, ela ganhou muito mais relevância. Essa questão da hospitalidade, da experiência, ela tem se tornado condicional para muitos negócios, não é mesmo? Hoje você não quer mais um lugar, um consultório para você abrir enfim, um ambiente de saúde, uma clínica, um hospital, ou um laboratório. Você pensa no local, no médico, mas você pensa em toda essa estratégia que deve acompanhar aquilo ali. Então, o serviço ele passa a ter uma relevância e ser uma dimensão até central da experiência, que ele precisa ser percebida durante toda a experiência, desde o momento em que o paciente liga para fazer uma marcação de consulta, o tom de voz da pessoa que atende, até isso a gente treina, a gente tem que capacitar as pessoas, porque o tom de voz, muitas vezes, dá o tom de todo o atendimento que você vai proporcionar ao seu paciente.
a forma como ele é acolhido no primeiro momento. E depois, obviamente, toda a materialização na consulta presencial, ou no momento presencial, onde ele é recebido desde o valet até a área de recepção, todos os pontos de contato. Então, as pessoas, elas precisam, de fato, ser treinadas nesse conceito de hospitalidade, conhecer, claro, a sua dimensão profissional, né, as suas funcionalidades, que aí a gente fala os sistemas, as tarefas, os processos, muitas vezes processo de reembolso, convênio, tudo isso faz parte quando a gente fala de hospitalidade, mas agora a gente tem que dar uma atenção maior aos soft skills que a gente fala, que são as habilidades comportamentais, as habilidades de relacionamento e de oferecimento de um serviço de alto padrão. Então, implantar esses diferenciais da hospitalidade é o que vai criar um ambiente realmente diferenciado para você e um serviço excepcional. Então, o técnico, ele te dá um bom serviço. O técnico associado a essa experiência de atendimento, ele cria uma experiência para o seu paciente. E é nessa soma que a gente tem que chegar, nessa equação que nós precisamos chegar. Nós precisamos unir a capacidade técnica dos técnicos de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos em geral, com a experiência percebida do paciente. Por que isso? Muitas vezes a gente acredita, né? Olha só, o nível de conhecimento do paciente, técnico do paciente, é muito baixo, né? Vocês concordam comigo? Eu não sou médica, apesar de conviver com muitos médicos, mas o nosso nível de conhecimento é relativamente baixo, né? Considerando o nível de conhecimento do médico. Então, dificilmente o paciente tem a capacidade clara de avaliar o desempenho de diferentes profissionais tecnicamente. Vocês sabiam disso? A gente é mais pela empatia, mas a capacidade realmente de discernir entre a conduta de um ou de outro médico é muito difícil para o paciente. Agora, apesar de que, né, muitos acreditam, a gente sabe, no conhecimento do Google, aí, em todo esse conhecimento bem limitado que eles procuram, mas, no fundo, essa é a realidade. Porém, eles têm total conhecimento de ter como um ponto de vista, um ponto de referência comparativo a interação com toda a equipe e as sensações de acolhimento e bem-estar que ele teve. Então, as habilidades de soft skills, né, das pessoas são essenciais para proporcionar essa hospitalidade que a gente quer e para fazer com que o paciente, de fato, sinta essa diferença. Por quê? Porque a hospitalidade, o atendimento de alto padrão, ela tem seus elementos tangíveis, claro, como eu falei para vocês, é a ambiência, é a decoração, é todo o aroma, é a música, enfim, é toda aquela experiência que a gente pode fazer com o café, tudo, o uniforme das pessoas, desde maquiagem, tudo isso é experiência tangível sensorial. Mas ela tem um elemento importantíssimo, que é o intangível sensorial. E é aí que mora a hospitalidade, é na troca humana. E essa troca humana deve ser percebida desde a marcação da consulta, do procedimento, com as palavras, com a expressão facial, com as atitudes das pessoas. O paciente, ele já pode sentir isso, como eu falei para vocês, no telefone. A gente já percebe qual é a interação. Então, o tom de voz no telefone, as primeiras frases que são ditas, expressões de impacto. Claro que a gente não está falando de script, mas a gente tem aí a linguagem da hospitalidade, né, que a gente chama do vocabulário do luxo, das expressões da hospitalidade e outras ferramentas extremamente importantes que podem ser transferidas e ser materializadas no setor de saúde. Então, como eu falei para vocês, existem muitas semelhanças e possibilidades de nós elevarmos a experiência do nosso paciente com um atendimento mais diferenciado e utilizando muito dos elementos desse atendimento de alto padrão. Porque o bom serviço, ele é prazo e qualidade. E o serviço de alto padrão, ele é experiência, ele agrega muito mais valor. Quando a gente fala no desenvolvimento, na criação, né, só para dar algumas
orientações finais aí para vocês, antes de chegar no meu tempo, a gente precisa pensar em 3 grandes pilares, pessoal. Olha só, quando você desenvolve os soft skills das suas equipes. Primeiro, o pilar comunicacional. A forma como as pessoas falam, o que os clientes ouvem, as frases, as expressões, a empatia, a forma de falar o não, tudo isso tem uma comunicação que precisa ser desenvolvida muito específica, e esse é um dos aspectos que erram muito, eu posso assegurar a vocês. A gente tem toda uma questão de linguagem corporal, né? A gente pensa aí em etiqueta, boas maneiras, mas a gente pensa também em postura, em linguagem corporal, no uso das mãos, né? Na postura física, realmente, nos ombros, nas costas. Então, na sua expressão facial também, que ela transmite esse visual, esse 55% da primeira impressão, que a gente cria, é o que as pessoas veem. Então, toda essa forma de condução é importante. E, claro, que a gente fala também do relacionamento, da capacidade de nós entendermos o paciente para além das suas necessidades de tratamento, das suas necessidades funcionais, que no fato de fato ele estar indo buscar aquilo, mas o que mais está por trás daquilo. Então, todo esse entendimento emocional do paciente, essa conexão emocional, ela precisa ser feita a todo momento. E aí, claro, vem personalização, vem toda a questão da empatia, enfim, de vários outros aspectos que a gente precisa implantar. A hospitalidade tem técnicas, né? Tem a mão invisível, tem o esforço extra, tem quebrar as regras, tem técnicas realmente que podem ser implantadas, e você pode desenvolver essa hospitalidade de luxo no negócio, no seu estabelecimento, sendo grande, sendo pequeno, sendo uma clínica, sendo um hospital, né? Sendo eventualmente um centro aí de geral, né? Que hoje a gente tem esses one-stop shop, né, onde você faz tratamentos médicos, estéticos, então você tem um ambiente geral, e, sem dúvida, através dessas estratégias, e a gente tem isso comprovado aqui, porque nós aplicamos, nós realmente fazemos e desenhamos e implantamos toda essa estratégia, você consegue aí ter uma grande vantagem competitiva no mercado de saúde. Só depende da busca de cada um e dessa diferenciação, né, de realmente, eu falo que diferencia as pessoas o nível de detalhe e o nível de cuidado que eles pensam para os negócios, né? O que a gente pensa para o nosso negócio, o nível de cuidado, de detalhe, de perfeição, tudo isso é o que vai definir a categoria do serviço e da experiência que a gente coloca. Bem, pessoal, boa noite. Agora eu vou dar continuidade àquilo que a Malu trouxe, né? E realmente eu recomendo o canal do YouTube dela. Sendo muito sincero, eu fiz um intensivão ali para organizar esse curso junto com a Daniela e justamente entender em que página a gente poderia entrar. E os conteúdos são excelentes. Eu recomendo fortemente. Enfim, muitas coisas que a Malu trouxe, elas vão ser continuadas aqui de alguma forma, mas de uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva ali mais voltada a quando as coisas dão errado, né? E vocês vão ver que muitos temas assim se repetem, né? E eu até selecionei 3 temas que se repetem. O primeiro sendo o paciente como uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está doente, que está sob orientação de um médico. O segundo, a ideia de você transferir o foco da doença para o paciente, então entender quais são os verdadeiros interesses daquele paciente. E o terceiro, de que muitas vezes a gente vê a cura como a derrota de uma doença, certo? Mas num sentido filosófico, a cura não é só a derrota de uma doença, a cura é o cuidado, a cura é a preocupação, né? E isso se espelha até na forma como você vai lidar com aquela pessoa numa situação de conflito, né? Não que a doença não seja importante, até porque, no fundo, o que as duas pessoas querem nesse caso é a recuperação, né? É o problema ser resolvido, é aquela circunstância de mal-estar. Bem, eu vou dar início à apresentação propriamente dita. Pessoal,
Só para vocês terem uma ideia, o CNJ, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, ele tem um curso de mediação, é um curso assim de 2 a 3 semanas, então óbvio que não vai dar para falar tudo, mas a ideia é trazer um panorama um pouco e explicar como isso se aplica ao universo da saúde, certo? Então eu começo, na verdade, o nosso encontro falando um pouco dos benefícios da mediação para a área de saúde. E sempre que a gente fala na área da saúde, existe essa discussão. Vínculos. A saúde é um universo de vínculos pessoais ou de vínculos comerciais. Né? E eu sempre lembro desse quadro belíssimo do Luke Fields chamado O Médico. Né? E é um quadro que mostra, na verdade, tanto essa ideia, tanto essa visão idealizada do médico, como aquele que traz a luz, aquele que traz a cura, como vocês veem até da própria incidência da luz sobre o rosto do médico, né, o ângulo da luz, bem como profissional que é devoto ao paciente, que é devoto ao cuidado do paciente. Né, e esse quadro, ele é muito... Recomendo depois vocês olharem com calma ele, porque ele tem muitos detalhes. Até, por exemplo, a gente pode ver através da janela, né, que o dia está amanhecendo, né? Então é um médico que passou a noite inteira acordado cuidando dessa criança. E isso, claro, que remete muito a essa imagem que se tem da medicina quase como se fosse um sacerdócio. Mas tem um outro lado, né, nessa história, né, quando a gente olha quanto a saúde movimenta de dinheiro. Né, e no Brasil, em 2020, isso totalizou 9,3% do PIB, ou seja, quase 700 bilhões de reais, né, divididos em gastos públicos e privados. Enfim, é muito dinheiro. Né, e até dentro do cenário brasileiro, a saúde está entre as maiores empresas brasileiras. Então a gente tem dois lados dessa história. Um lado onde predominam esses vínculos pessoais. Né? Como a própria Malu disse, hospital vem de hospitalidade, né? E hospitalidade vem do ato de se hospedar alguém. Né? Você tinha, por exemplo, as hospedagens, muitas vezes até administradas pela própria igreja durante a Idade Média, aos viajantes e aos enfermos, e é aí que nasce tanto o hotel quanto o hospital. Né? Mas outro elemento disso é que existe ali uma relação de confiança, uma relação de cuidado entre profissional e paciente, que não pode ser resumida àquela de fornecedor e consumidor. Um paciente ele não é igual a um consumidor. Tem algo mais aí, né? Um tipo de expectativa que não é a mera satisfação da prestação de serviço. Mas isso não significa que a parte comercial é irrelevante. Né? O mercado mundial de saúde ele é avaliado em quase 12 trilhões de dólares. É muito dinheiro mesmo. E como eu disse, assim, você tem operadoras de saúde que são empresas gigantescas, né? Que movimentam também valores assim astronômicos. E por que isso é importante, né? Quando você tem um conflito, né, esse conflito ele pode ser encarado de forma positiva ou de forma negativa. Isso vai impactar tanto esses elementos ali extrafinanceiros, ou que não podem ser mensurados economicamente, quanto elementos econômicos mesmo. Né? Então, vamos supor que surgiu um conflito e ele não foi bem cuidado. O que você tem? Primeiro, uma relação de confiança que pode ter sido construída por anos, sendo destruída assim em questão de minutos. Segundo, um gasto que você vai ter com marketing para repor os clientes que você perde e até eventualmente recuperar a reputação da sua instituição. Terceiro, litígio judicial é uma coisa que gasta dinheiro, gasta muito dinheiro, né? E naturalmente, e muito tempo também. Né? As empresas, muitas vezes, elas precisam parar o que elas estão fazendo para dedicar parte da sua atenção a esses litígios. E, por fim, todos os reflexos disso, né? Uma questão de valor da marca, que é desvalorizado com esses conflitos, uma animosidade. Então, o conflito ele pode destruir vínculos. Né? E, e é por isso que é tão importante preservar esses vínculos e lidar bem com esse conflito. Né? E a Malu falou bastante de fidelização, né? E é justamente isso que uma instituição de saúde quer. Ela quer que ela quer que o paciente se cure, que ele fique bem, mas que também ele sempre volte
quando ele precisar dessa instituição. E quais são seus objetivos, então, da mediação da conciliação nesse cenário? Bem, se a gente tem um vínculo que tem que ser preservado e um conflito que pode ser bem ou mal gerido, o que a mediação quer fazer? Ela quer preservar esses vínculos e, quando eles forem rompidos, restabelecê-los. Então, isso pode se dar através da técnica, então, de uma série de técnicas que vai estimular com que as partes caminhem rumo à autocomposição, que elas consigam dialogar e se resolver. Isso passa por uma melhoria dessa comunicação das pessoas com relação ao que realmente importa para elas. Então, a gente tem duas palavrinhas que são usadas aí, que é posição e interesse. Eu vou tratar delas em detalhes um pouco mais adiante. Mas posição, grosso modo, é como você se porta, e interesse é aquilo que você realmente quer, né? Os valores que estão por trás daquele seu comportamento. Passa por você buscar uma melhoria desse relacionamento entre as partes a longo prazo. Então, não só negociar ali e fechar o valor, por exemplo, entre duas partes no processo judicial e acabou. Não, o que você quer é pensar que aquelas partes podem continuar andando juntas, né, e buscar maneiras para isso. E, por fim, muitas vezes a gente fica preso numa falsa dicotomia, sabe, entre solução A e solução B, né, entre quem vai levar o dinheiro, e quando, na verdade, muitas vezes é indispensável tanto para os advogados quanto para os profissionais, administradores desses estabelecimentos, pensar em soluções criativas, né? Pensar em soluções que ataquem o problema e que não busquem favorecer ali um vencedor e prejudicar um perdedor. Mas o que é esse conflito de que a gente tanto fala? Já começo dizendo que, para quem quer fugir do conflito, de que o conflito é inevitável. Ninguém escapa do conflito. Toda vez que você tem posições ou interesses antagônicos e uma pretensão que a gente fala, ou seja, uma demanda, uma expectativa que é rejeitada ou descumprida, você tem um conflito, certo? Se eu quero, por exemplo, andar de ônibus, mas eu não tenho dinheiro para o ônibus, ou, por exemplo, o ônibus não passa, eu estou num conflito com a empresa de ônibus, certo? Eu tenho uma expectativa, eu tenho uma pretensão, que é pegar esse transporte até algum outro lugar, que não é atendida. Mas, de outro lado, tem outra forma de você ver o conflito. Não só como um problema, mas como uma oportunidade para o crescimento. É o conflito que vai desafiar aquilo que a gente tem por garantido, que vai desafiar os nossos valores, a nossa forma de trabalhar. E ele precisa ser enfrentado da melhor forma. E qual a melhor forma de fazer isso? É compreender esse conflito e tentar encará-lo da melhor maneira possível. E, enfim, eu vou discutir um pouco mais adiante. E como eu comentei, tem formas destrutivas e construtivas de encarar esse conflito. Então, como é uma forma destrutiva? O descontrole emocional, agressividade, descuido verbal, então xingamento, ofensa, você se recusar a ouvir a outra parte. Mas tem uma possibilidade dele ser encarado de uma forma construtiva. Então, você se distanciar emocionalmente daquilo para analisar os fatos de forma racional, tentar compreender a outra parte, né, conter as suas próprias reações, pensar no efeito que aquilo pode ter na outra parte ou na própria resolução daquele problema, né? Então, como eu comentei, tem várias formas de você encarar esse conflito, né? E daí o que a gente tem que visar é encarar esse conflito de uma forma construtiva. E qual é o problema do conflito? Que todo conflito está sujeito a escalar e evoluir como se fosse uma espiral mesmo. Espiral de conflito é um termo que realmente existe dentro da literatura de negociações. E eu acho que uma das obras de arte assim mais fantásticas, mais magníficas sobre isso é a Oresteia, que é uma trilogia da tragédia grega do dramaturgo Ésquilo. O que é a Oresteia? É basicamente um ciclo de vingança que se desenrola entre dois ramos de uma mesma família, né? E esse ciclo ele só termina quando existe a fundação de um tribunal em Atenas, que é o Areópago, né? E nesse Areópago, perdão. E nesse tribunal ali você tem a participação de pessoas que vão contar a sua versão da história e que, enfim, serão ouvidas pelos julgadores. E nesse caso, por exemplo, desse texto que surge aquela ideia do voto de Minerva, né? Porque a Atena dá o voto definitivo, mas não vem ao caso.
Mas o que acontece nessa história? É uma tentativa de você voltar à fita, por assim dizer, entender o que gerou esse conflito, né, e o que está prendendo as pessoas envolvidas a esse conflito. Né? Então, pensar realmente como desligar a bomba. Né? E como isso se dá? Tentando mudar os comportamentos que são os motivadores desse conflito. Então, buscar uma postura ali de compreensão e cooperação, propor soluções e o que a gente chama de despolarização, que é você ver aquilo como um problema a ser resolvido e não como uma mera disputa entre as partes, né? Não como uma disputa ali entre antagonistas. Falando então da teoria dos jogos, se a gente falou do conflito, tentou entender o que é o conflito, agora como entender esse conflito de um outro ângulo, né? De um ângulo em que você tem partes, cada parte buscando ali tirar o melhor proveito para si. Você teve início o surgimento do que a gente chama de teoria dos jogos, que é um modelo matemático, mas que busca discutir uma série de coisas. Ele busca questionar essa ideia de que toda disputa é uma questão de soma zero, então que sempre tem um vencedor e um perdedor, né? Enfim, se tinha uma visão ali predominante de economia como uma competição, né? Que se tinha vários atores competindo um com o outro, e a teoria dos jogos vem dizer que não é bem assim, né? Que muitas vezes o melhor caminho vai se dar através da cooperação, não da competição. E isso é representado da melhor maneira possível por o que a gente chama de dilema do prisioneiro. O que é esse dilema do prisioneiro? São o prisioneiro A e o prisioneiro B, que colaboraram para cometer um crime, e a polícia encarcera esses dois prisioneiros e diz: olha, se você, é, enfim, se você dedurar o outro prisioneiro, se você delatar o que ele cometeu de errado, eu posso reduzir a sua pena porque você vai ter delatado o fato e, enfim, mas ele pode acabar ficando mais tempo preso. E isso leva a uma série de cenários, né? Enfim, se ambos os prisioneiros, se o prisioneiro, ou melhor, A, ele incrimina B, mas o prisioneiro B coopera com o prisioneiro A, ou seja, ele fica calado, A fica em liberdade, mas B vai ficar preso por 3 anos. O oposto também é verdade. Se o prisioneiro B incriminar o prisioneiro A proteger o seu comparsa, o A vai ficar preso por 3 anos e o B vai ficar solto. Se os dois incriminarem um ao outro, os dois vão ficar presos por 2 anos. Os dois vão ficar presos por mais tempo. Mas se os dois rejeitarem um acordo e não fizerem essa delação premiada, por assim dizer, ambos vão ficar presos por 1 ano. E isso leva ali a algumas reflexões. Primeiro, que claro que se você quer se favorecer, a melhor opção para o prisioneiro ou para o seu jogador é tentar antecipar o comportamento da outra parte e pensar, poxa, ele vai cooperar ou ele vai competir? Se ele vai competir, talvez eu precise competir também, né? Mas tem um outro ângulo disso, né? Que é o fato de que quando as partes cooperam, todas as partes ganham, todo mundo sai ganhando. E isso mostra, né, que nem sempre você vencer um obstáculo, vencer uma disputa, é você ganhar do outro. Você ter um resultado melhor. Você consegue agregar valor, você consegue ter resultados positivos, às vezes até melhores do que se estivesse numa disputa, através dessa cooperação. Mas será que essa cooperação é sempre resposta? Bem, você tem várias críticas a isso, é uma crítica bem famosa. Essa tese tem a ver com o fato, enfim, com o pedido, por exemplo, de alimentos de mulheres em divórcio. Né? Existem estudos que mostram que mulheres que não buscam autocomposição costumam ter benefícios alimentares mais elevados, né? Costumam ter ali receber pagamentos mais elevados do ex-cônjuge. Mas muitas vezes, né, os valores que estão em jogo aí não são valores só financeiros. Isso vai ser muito verdadeiro para a área da saúde, como a própria Malu comentou. Né? Tem toda uma questão de cuidado, de confiança, de relação continuada, né? Que às vezes você quer, de fato, perder hoje, com muitas aspas, para ganhar amanhã. E qual é uma forma boa de entender isso? Né? Você tem. E volta para aquelas duas palavrinhas que eu trouxe, posição e interesse. A posição é como uma pessoa se porta no mundo, como ela se posiciona. E o interesse é o que é o verdadeiro objetivo dessa pessoa, qual é a sua verdadeira aspiração.
E muitas vezes essa posição oculta o interesse. Então, às vezes, nessa disputa ali de ver quem tem razão, de ver quem sai ganhando, você está definindo a sua posição, mas essa posição não reflete necessariamente o seu interesse. Às vezes, por exemplo, tudo que um paciente quer é ser bem cuidado, ser bem tratado, né? E, por outro lado, tudo que um médico quer é preservar esse vínculo, preservar a continuidade desse tratamento, preservar até a sua reputação. Então, enfim, muitas vezes o conflito ele não precisa escalar para uma situação de disputa, de competição. E como isso vai agregar valor na área da saúde? É, bem, a Malu falou muito dessa questão do cuidado, né? E acho aí que está a chave do negócio. Né? O objetivo de todas as partes envolvidas sempre vai ser preservar esse vínculo de confiança e cuidado. E até menciono que nem todo custo econômico-financeiro, né? Às vezes, o tempo que você dedicou àquela relação, é, os contatos que você teve naquilo, enfim, mostram que uma relação na área da saúde é muito mais complexa que uma relação meramente econômica, né? E daí eu trago três fatos que eu acho que representam muito bem isso. Primeiro, todo mundo quer o mesmo resultado. Não brigar, certo? Manter uma relação harmoniosa e buscar a cura, buscar o tratamento bem sucedido e uma relação de cuidado. Não tem médico que não vai querer que o paciente fique bem. Se o médico ele quer prejudicar o paciente, ele está na profissão errada. Né? E, enfim, isso é muito incomum, não faz parte do universo da medicina. Né? Segundo, o paciente ele quer ser ouvido, né? Ele quer se sentir bem recebido, ele quer se sentir levado em consideração, ele quer que ele seja o foco daquele tratamento, não a doença dele. Por outro lado, o profissional ele quer ter segurança de que está trabalhando com informações verdadeiras e completas. Ele não quer que o paciente oculte algo dele, né, que o paciente omita algo dele, porque às vezes ele tem vergonha, porque às vezes ele não confia no médico, enfim. Então, novamente, mais um ponto em que as partes estão convergindo. E terceiro, o paciente ele não quer se sentir negligenciado, né? O profissional ele não quer ser ignorado, ele não quer ser deixado de lado e, enfim, o profissional ele também não quer ser visto como irresponsável. Então aí são três situações em que você vê a convergência, né, do interesse, dos objetivos do paciente e do profissional de saúde. Vamos agora falar de técnica. A gente apresentou o cenário, como isso pode se aplicar no mundo da saúde, ou como seriam essas técnicas de mediação. Em primeiro, eu trato de diferenciar esses três pontos. O que é negociação? É quando você está numa relação ali comercial, numa disputa, ou numa disputa pessoal, não precisa ser comercial, e você busca maximizar o seu ganho, busca ter o melhor resultado de acordo com seus interesses, certo? E para isso você vai ali dialogando e buscando ali vendo até onde a pessoa está disposta a ceder. Na conciliação, você tem esse tipo de relação, mas normalmente você tem uma figura de um conciliador, de um terceiro participante que vai assim, que identificando que as pessoas não têm vínculos prévios, ou que elas não têm interesse em dar continuidade àquela relação, ele vai propor soluções, ele vai tentar ver as coisas de um outro ângulo, certo? E na mediação, né, esse mediador, esse terceiro interessado, existe um terceiro interessado como na conciliação, mas ele quer orientar as partes para que as partes se resolvam sozinhas, né? Então, em vez de, por exemplo, ele dizer, aqui o médico tem razão, ali o paciente tem razão, ou ele dizer, olha, o médico quer isso, o paciente quer aquilo, eu proponho essa outra coisa que às vezes funciona. O mediador ele vai dizer, olha, como é que você acha que o paciente se sentiu? Ou você, como médico, como você comunicaria a experiência que você teve, ou seja, aquilo que você vivenciou e como você comunicaria a sua preocupação, né, nesse momento. Então, enfim, ele vai guiar essas partes para que elas se entendam por conta própria. Tratando então da negociação assistida, né? A gente falou que a negociação é cada parte buscando o seu melhor benefício. E a mediação vai ser uma negociação, só que assistida,
por essa terceira pessoa, esse terceiro participante, depois de que já existe o conflito, né? Então, você tinha uma negociação, a negociação enfrentou problemas, certo? As partes não se entenderam, ou quando assinaram um contrato ali, quando começou o tratamento, estava tudo mil maravilhas, mas surge ali algum episódio que leva a um problema, leva à quebra dessa relação produtiva entre médico e paciente. O mediador ele vai buscar fazer com que as partes se entendam, né, e que elas propõem soluções que não visem essa superação do outro, né, essa supremacia sobre o outro, mas que visem um ganho mútuo, né, que visem a satisfação de todos os envolvidos. E é por isso que a gente fala que o mediador ele é um facilitador, né, ele vai facilitar as partes para que elas se entendam, né, e que elas trabalhem de forma produtiva. Isso é só coisa de mediador? Não, né? Toda profissão pode se beneficiar disso, né? Por exemplo, tem muito policial que faz curso de mediação. Tem muita enfermeira que faz curso de mediação. Por quê? Porque elas querem justamente entender como trabalhar com essa confiança das partes, como trabalhar nesse meio de campo ali entre duas partes de uma relação, de um possível conflito. E aqui algumas competências importantes, que a gente não consegue tratar aqui a exaustão por causa do tempo, mas que podem te dar um cenário de como um mediador trabalharia, né? Então ele precisa saber identificar o problema, separar aquilo dos sentimentos das partes, ele precisa aprender a despolarizar esse conflito, então tirar um pouco dessa dicotomia entre quem tem razão e enxergar aquilo como um problema, né? Entender, né, qual é o mínimo que as partes estão dispostas a, a, a preservarem para si, então qual é a melhor, o que a gente chama de mana, né, que seria a melhor alternativa à negociação de um acordo, né? Como é que eu quero fazer para tirar o maior benefício possível disso, sem, enfim, e manter uma relação ali com essa outra parte. Mesmo que o mediador atue ali como um terceiro desinteressado, ele quer entender as partes. E parte disso é identificar esse mana. Diferenciar interesses de posições, né, buscar gerar essas opções em que ambas as partes são favorecidas, identificar alguns critérios objetivos para discutir aquilo e acima de tudo, estabelecer essa relação de confiança de que em inglês o pessoal usa esse termo rapport, né? Report, que tem a ver com justamente criar ali uma relação em que a pessoa acredita em que você está falando, que acredita em que você não vai querer prejudicar ela de alguma maneira. E nisso tem até uma divisão do que a gente chama de competência cognitiva e autocompositiva. Cognitiva é você entender o problema, entender a situação, entender as partes, entender que tipo de critérios podem ser levantados para resolver aquilo. E a autocompositiva são as competências ali que o mediador vai visar para estimular essa autocomposição. Então, estimular o diálogo, uma comunicação produtiva, tentar reenquadrar o conflito para mostrar aquilo como uma situação que prejudica ambas as partes, né, como não é uma competição de alguma forma. Pessoal, da minha parte é isso, né, eu deixo aqui as nossas informações e eu agradeço pela atenção de vocês. É com muita alegria que eu passo a palavra para o Rafael. Então, Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra estar aqui contigo e agora é com você. Bom, doutor Caio, doutora Daniela, eu agradeço as palavras de todos, né? Desde o início da apresentação, pelo convite feito pela própria doutora Daniela, minha pessoa, para compartilhar aqui um pouco da minha experiência para com todos. Agradeço a presença de todos os que procuraram, né, participar aqui da Medical Law e conhecer esse projeto. Eu mesmo não conhecia ele, fiquei muito satisfeito pelo convite e quero compartilhar um pouco agora com vocês da minha experiência, né, do meu dia a dia. Eu trabalho numa empresa de capital aberto, né? Com algumas ressalvas aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês da melhor forma possível as informações que eu tenho, mas sem apontar por dados ou números muito próximos da realidade que nós convivemos aqui no nosso dia a dia. Então, falando um pouco de aquisições ou projetos de M&A que regulam em principais operadoras e hospitais, posso dizer para vocês que hoje o ramo da saúde ele é um segmento, né, da questão assim de comercial que está muito aquecido, né? As empresas, elas, principalmente as operadoras menores,
a gente vê um cenário de cada vez essas operadoras de, principalmente ramo familiar, que são empresas menores geridas pelos seus genitores, e aí os filhos muitas vezes não têm o interesse em tocar, né, o negócio ali conduzido pelo pai durante alguns anos, elas são assediadas por outras empresas maiores que buscando ali ampliar o seu ramo, né, a cobertura geográfica, a sua rede credenciada, acabam sendo abordadas e ali são preteridas no sentido de comercial mesmo da palavra, né, no sentido de buscar ali, né, todas essas nuances de aumentar seu portfólio para atender uma gama maior de beneficiários e por muitas das vezes fazer frente à própria Agência Nacional de Saúde, que é uma agência reguladora, é uma autarquia, que desde da vigência da Lei 9656 de 98 e a sua lei que propriamente a regulou, traz para as operadoras, como que eu vou dizer isso para vocês, uma rigidez enorme sobre essa atividade comercial que é a exercida, que é a saúde suplementar. A saúde suplementar nada mais é do que aquele convênio que eu, você e que todos aqui provavelmente temos, né, oportunidade de ter, quando não, nos valemos aí do SUS, né, para buscar aquilo que nos é garantido pela Constituição Federal, em 1988, que é a saúde como um bem maior, preservando o nosso direito também bem maior que é a vida, né? Isso é um dever do Estado e que quando o Estado ele pertinentemente não é apto ou capaz de oferecer para todos, ele oportuniza que venha aí a rede privada e o faça com bons olhos, assim, do ponto de vista mais pragmático. Então, é assim que hoje a saúde ela é tratada, né, na nossa realidade, ao meu ponto de vista. Ela é tratada realmente como um comércio e muitas vezes a gente verifica que as operadoras, elas norteiam seus negócios justamente em decorrência do que a própria Agência Nacional, ela impõe, no sentido de gerir a atividade como um todo. Fazendo mais alguma alusão do gênero, eu posso dizer para vocês que as operadoras elas têm sim se valido aí do seu capital aberto e isso é notório. Se vocês buscarem ali nas principais gestoras de capital aberto, vocês vão verificar que muitas estão com seus valores mobilizados, aptos para serem ali buscados a título de valorização de capital, e isso traz uma demanda, né, que isso valoriza muito o negócio, e é assim que as empresas hoje vêm sendo geridas. Eu observando aqui o que a própria doutora falou no início da apresentação, né, ela falou, a doutora Malu falou da questão da empatia, tudo isso é bem observado, sim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são premissas que a própria companhia, que as companhias, né, as operadoras e seguradoras de saúde, elas preconizam para com os seus pacientes, só que muitas das vezes isso não acaba acontecendo da melhor forma, ou como ela bem colocou no final, né, acho que foi até a própria doutora Daniela que colocou, quando o atendimento ele é prestado, os pacientes eles nada mais entendem que nada mais era do que um próprio dever do profissional médico para com o paciente ter aquele atendimento, ter aquela atenção dispensada a ele, seja para um tratamento medicamentoso, seja para um tratamento cirúrgico, e é assim que a gente vem observando no dia a dia. Que eu posso colocar mais para vocês a título das aquisições e fusões. A respeito de, por exemplo, como o impacto da judicialização ela vem sendo atingida, né, vem recaindo sobre as operadoras. Acho que muitos aqui dos colegas, a própria doutora Daniela vivencia bem isso. A judicialização da saúde ela é eminente, ela é um cotidiano para qualquer operadora, para qualquer hospital, para qualquer profissional, seja ele médico, seja ele um profissional, por exemplo, um próprio enfermeiro. Um simples ato, uma prescrição equivocada, uma conduta mal interpretada, pode ensejar para o paciente ou para um familiar que venha representá-lo uma demanda a ser ajuizada no sentido de buscar não só uma reparação, seja ela material, ou seja propriamente uma própria reparação moral, e por vezes a gente se depara até com um outro tipo de reparação, que é a reparação estética, né? Não é tão assim comum, mas acontece, né? A gente tem mais a questão da reparação estética
quando a gente tem aquele prejuízo maior em decorrência daquilo que estava ruim ter ficado pior. Ela é mais difícil de acontecer, mas ela acontece e muitas das vezes ela norteia assim as reparações. E hoje é muito comum também observar que não só o judiciário saturado de demandas dessa natureza vem verticalizando ou vem buscando apontar para outros órgãos uma eventual responsabilidade para conduzir qualquer tipo de demanda dessa natureza que seja saúde, da área da saúde. Então, acho que é pertinente colocar aqui para vocês. Muitas situações são abordadas pelos PROCONs, pelos próprios SEJUSCs, pelo próprio Poder Judiciário, que já acabamos de falar, e, salvo engano, existem câmeras também, né, o Dr. Caio falou bem a questão de arbitragem, acho que ele colocou alguma coisa nesse sentido, que vem dirimindo essas celeumas que insurgem contra os pacientes, contra as operadoras e hospitais. Então, é esse o cenário que eu acho que é o mais preeminente na nossa judicialização vigente, né? É notório que isso vem acontecendo e eu não sei se eu posso colocar alguma coisa mais em específico. Ah, Falando um pouco mais da parte negocial das operadoras, eu acho pertinente colocar para vocês que quando uma empresa, uma operadora, ela se vale por adquirir outra, é por óbvio que ela analisa, né? Ela faz toda uma análise reputacional daquela companhia, ela busca ali as informações mais pragmáticas, seja não só de mercado, mas como também ela procura identificar todos os processos em curso que aquela companhia pode estar respondendo, né? Sejam elas de não só natureza civil, mas muitas vezes também as de responsabilidade trabalhista. A gente sabe que no dia a dia, quando acontece uma incorporação, aliás, o resultado de uma aquisição, aqueles colaboradores das empresas adquiridas, por vezes eles não se encaixam no modelo de negócio da empresa incorporadora, e aí eles acabam sendo desligados por razões aí as mais variáveis possíveis, e obviamente que aquela situação que antes era bem contornada ou era aceita de alguma forma por aquele trabalhador, ele acaba assim surgindo ali no seu prazo, né, processual, prescricional, ele busca sanar ali uma eventual injustiça ou irregularidade que antes era praticada e que, por algum motivo, ele regulava como um negócio assim, uma operação que tudo bem, não lhe trazia tanto prejuízo. Mas com a questão do desligamento, ele se insurge para tentar recuperar um pouco daquilo que ele acabou perdendo, né? Então, eu vejo que as operadoras elas têm sim essa preeminência de se resguardar e observo também que no modelo de negócio atual, as operadoras, os valores são sempre bem expressivos, né? Os valores nunca saem por menos a gente pode falar assim de uma forma meio exemplificativa, mas uma operadora vou colocar aqui de forma exemplificativa, com 60 mil beneficiários, é uma operadora de pequeno, médio porte. A gente pode falar que uma transação que envolva uma operação, uma natureza desse tipo, ela não fica aí por menos de 15, 20 milhões de reais, né? E muitas vezes acontece que a compradora, ela preconiza reservar parte desse valor da compra para resguardar todas as operações, todos os processos, que aí a gente entra na questão de contingenciamento de demandas, ela procura resguardar esses processos, né, esse polo, digamos, polo passivo de demandas, para suportar esses processos em curso. Também é observado que as empresas adquiridas, às vezes, elas possuem polos ativos, né, demandas que não são contingenciadas, mas elas têm ali um proveito econômico futuro, um proveito que pode vir a ocorrer, e pode ser muito bem negociado. As operadoras elas podem ou acabar permitindo que esse proveito econômico reflita de imediato na aquisição, ou que, quando do seu recebimento, eles sejam repassados para as empresas adquiridas, né, os atuais que a gente chama os vendedores. E isso é um cotidiano, eu acho que é uma prática comercial que a gente verifica aí estar em alta, né, então eu acredito que a gente tem aí um cenário bem é, fervoroso aí, se vocês acompanharem os principais jornais de economia, vocês vão poder perceber com uma certa frequência esse fluxo, essa movimentação, e a gente estamos acabando de vir de um período
pandêmico, né, pós-pandêmico, e, salvo engano, as operadoras elas não tiveram um prejuízo tão eminente, muito pelo contrário, né, os planos privados eles foram demasiadamente procurados pelo serviço como um todo para suportar aquilo que o Estado por si só não era capaz de prestar para todos nós aqui que suportamos esse período de 2 anos e ele ainda perpetua, né? A gente ainda está no momento pandêmico, sabemos de todas as responsabilidades que temos um para com os outros e a gente ainda verifica aí que os casos de Covid e outras doenças que agora monkeypox virou a doença, digamos, da moda, né? Por assim dizer. Ela está numa eminente crescente, principalmente na cidade de São Paulo. Não é tão divulgada ainda, mas ela está se espalhando bem e é uma doença aí já dos anos 70, mas que ela está ganhando força. Então a gente tem que tomar todas as precauções possíveis. E as operadoras, elas, de certa forma, elas acabaram por ajudar aí a questão da saúde para como um todo, para toda a população do nosso território.